Olá pessoal, tudo bem? Então vou começar me apresentando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávia, eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Pedagogia da URI Santo Ângelo. E como vocês já estão sabendo, eu vou estar estagiando na turma de vocês por alguns dias, vou estar trabalhando ao lado da Prof. Catiusa e estarei encaminhando para vocês as atividades e auxiliando, no decorrer das atividades que nós iremos fazer todos juntos. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar essa semana é sobre o patrimônio cultural. Mas antes de nós iniciarmos qualquer atividade, primeiramente nós precisamos entender um pouquinho o que significa patrimônio cultural, O que significa a palavra patrimônio. O que será que significa a palavra patrimônio? Alguém sabe? Então, para quem ainda não sabe, a palavra patrimônio vem de pater e significa pai. Ela tem origem do latim. Então, patrimônio significa aquilo que é passado de pai para filho. Com o tempo, a palavra patrimônio ela passou a ser relacionada também aos bens e riquezas de uma família ou de uma empresa. E atualmente, nós também podemos relacionar a palavra patrimônio com a nossa história pessoal, aquilo que faz parte da nossa história de vida, que é passado de geração para geração. Então, a nossa história pessoal é o nosso patrimônio. Por exemplo, quando pegamos um álbum de fotografia antigo, que a gente abre e enxergamos nossas fotos de quando éramos bebês, enxergamos fotos dos familiares de antigamente, Essa é uma das características do nosso patrimônio pessoal. Através do álbum de fotografias, a gente consegue ver as diferenças de antigamente para agora, como a gente mudou, quais foram as mudanças que teve no nosso corpo, na nossa personalidade. A gente consegue conhecer alguns parentes que a gente não conhecia ainda, através da fotografia. Então, isso faz parte do nosso patrimônio pessoal, da nossa história pessoal. Como também tem aqueles patrimônios pessoais que são passados de geração para geração. Por exemplo, o crochê, que muitas avós ensinam para os seus netos, ou as mães ensinam para as suas filhas, Então, como vocês já entenderam, a palavra patrimônio é aquilo que é passado de pai para filho, aquilo que é passado de geração para geração e está relacionado com a nossa herança pessoal, digamos assim. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma comunidade. E ela está relacionada com arquiteturas, festas, danças, culinárias, e ela representa a cultura daquele local. Por exemplo, um patrimônio cultural muito forte aqui na nossa região é a dança, A dança gauchesca, na culinária. Por exemplo, na culinária nós temos o buchá, que é uma característica muito forte aqui da nossa comunidade giroense, principalmente, É um patrimônio cultural nosso, da nossa comunidade, Que faz parte das nossas origens. Então, o patrimônio cultural, ele é dividido em dois grupos: o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O patrimônio material, ele está relacionado com tudo aquilo que é concreto dentro de uma sociedade. Faz parte da história e da cultura daquele local, mas ele é concreto. E esse patrimônio material, ele pode ser móvel ou imóvel. Os patrimônios culturais móveis são aqueles que podem ser mudados de lugar, retirados de um lugar, ser colocado em outro, como, por exemplo, roupas, livros, pinturas, esculturas. Esses são os patrimônios móveis, que podem ser carregados, mudados de lugar. Os patrimônios culturais materiais imóveis são aqueles que não podem ser
mudados de lugar, que eles foram construídos naquele lugar e ali vão ficar para sempre, né? Esses estão relacionados a igrejas, praças, prédios públicos, que mais? Construções, arquiteturas. Esses são, então, os patrimônios culturais materiais imóveis, que eles não podem ser modificados em lugar. Os patrimônios culturais imateriais, eles fazem parte dos patrimônios abstratos de uma sociedade. Então, ao contrário do patrimônio material, que você pode pegar, que ele é concreto, né, e modificar de lugar ou não, o patrimônio imaterial, ele é mais abstrato e ele está relacionado com as festas, com as lendas, com as músicas, as danças, as culinárias, poesias, que são características de um determinado lugar, de um determinado país. Por exemplo, a capoeira. A capoeira é um patrimônio cultural brasileiro e ela é uma dança, né? Também considerada como luta, mas ela é uma luta que é desenvolvida através de movimentos dançantes, digamos assim. Outro patrimônio cultural imaterial da nossa região aqui do Rio Grande do Sul, o tiro de laço, ele se tornou um patrimônio cultural imaterial. O butiá faz parte da nossa culinária, como eu já havia falado, ele faz parte do nosso patrimônio cultural imaterial. Então, essas questões de música, dança, culinária, formas de expressões, forma de pensar e de viver, faz parte do patrimônio cultural imaterial. Então, é muito importante a gente garantir a preservação do nosso patrimônio cultural, porque é através deles que a gente tem a nossa identificação cultural. Por exemplo, outros países conhecem o brasileiro por conta da Amazônia, que é um patrimônio cultural nosso, que é muito grande e que é nosso, né? E que está passando por problemas. Que mais? Cristo Redentor é um patrimônio cultural, que é identidade cultural brasileira. As danças gauchesca, frevo, forró, tudo isso faz parte do nosso patrimônio cultural e que as pessoas acabam nos conhecendo por essas características. E a gente precisa preservá-las, seja o nosso patrimônio cultural pessoal, da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. Nós precisamos conhecer, aprender e preservar, para conhecer a nossa história, né? Saber o que aconteceu com os nossos antepassados, preservar nosso presente e também nosso futuro, né? Então, tudo isso faz parte do patrimônio cultural.